A CNN Infra começou ontem, e já tem mega apuração por aqui, porque o mundo olha para as terras raras. Hoje, o planeta depende muito da China para conseguir esse tipo de matéria-prima. E o Brasil aparece como um cara que tem reservas expressivas. Segundo os Estados Unidos, somos donos da segunda maior reserva do mundo. E tem muita mineradora de olho nessa história. Essa é a apuração da CNN Infra e do Gabriel Garcia, que está com a gente direto de Brasília. Gabriel, muito boa noite. Que bom falar aqui com você agora, oficialmente, neste novo posto de setorista de infra. Me conta, quem está de olho nas terras raras brasileiras? Aparentemente, o interesse esse não é nada raro. A pergunta, na verdade, Naka, é quem não está de olho nas terras raras do Brasil, né? Boa noite, Naka. Boa noite a todos que nos acompanham. Essas grandes mineradoras estão aí se movimentando para entrar, estão avaliando, estão fazendo estudos para entender como é o mercado de terras raras no Brasil. E antes de eu explicar como e quando elas pretendem entrar, a gente precisa entender ali como é o mercado de terras raras aqui no Brasil hoje. Hoje ainda se trata de um mercado muito incipiente ali, apenas um projeto que já está em operação comercial, os outros ali estão em fase de desenvolvimento e é um mercado muito dominado por mineradoras de pequeno porte. Não tem nenhuma mineradora grande que hoje atua nesse mercado aqui no Brasil. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, porque é um mercado considerado de altíssimo risco. Na verdade, o que o setor fala é que é um mercado que não era um mercado, porque é um monopólio. A China domina aí 90% da produção desses metais, dessas terras raras, e quando algum projeto vinha tentando se viabilizar, a China fazia dumping, vendia as terras raras por um preço muito menor ali do que é praticado no mercado e inviabilizava o avanço de qualquer projeto. O segundo motivo é o tamanho desse mercado. Embora seja o assunto do momento, né, todo mundo só fala de terras raras, esse é um mercado muito pequeno quando comparado ao ferro, ao cobre, ao níquel, que é justamente onde essas grandes mineradoras atuam. E aí elas preferem se manter onde elas já têm ativos competitivos. Porém, acontece que isso está mudando. E essas mineradoras aí que desenvolvem projetos no Brasil avaliam que está chegando o momento de entrar. Primeiro, porque a demanda está crescendo muito. As terras raras são usadas em basicamente tudo que a tecnologia constrói. Celular, caças, mísseis, veículos elétricos, basicamente tudo que está puxando aí a demanda desses metais. O segundo é que está acontecendo nesse momento uma reorganização da cadeia produtiva aí desses minérios, como eu falei, muito dominada pela China. Os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, estão começando a dar um foco muito grande, estão colocando as terras raras ali como política de Estado, inclusive com discussões de preço mínimo para esses minérios, o que ajuda aí a diminuir a insegurança desses projetos. E aí, como elas entrariam nesse mercado? Existem duas possibilidades ali. A primeira, que é a menos ventilada, seriam formações de joint ventures aí entre as mineradoras grandes e as mineradoras de pequeno porte. Porém, isso aí dentro do setor é meio que descartado. O que eles pensam é que essas mineradoras de grande porte viriam com propostas irrecusáveis e comprariam os projetos. Quando isso deve acontecer? Deve acontecer quando esses projetos aqui no Brasil, que estão em estágio de desenvolvimento, atingem um grau de maturidade, de autodesenvolvimento. O que deve acontecer ali entre 2027 e 2029, que é quando todas as etapas de licenciamento ambiental devem ser cumpridas e todos os estudos de viabilidade econômica também concluídos. E apesar da discussão estar ali no estágio inicial, a Vale, por exemplo, já vem olhando com grande força para o mercado de minerais críticos. Em 2025, por exemplo, a Vale anunciou a criação de um fundo junto com o BNDES justamente para financiar projetos aí no setor dos minerais críticos, e com a Rio Tinto também não é diferente. No início do ano, a Rio Tinto comprou a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, junto com uma estatal chinesa, e a CBA tem diversas áreas com terras raras no Brasil. Paralelamente, aqui na América Latina, a Rio Tinto também já faz investimentos em outros minerais críticos, como lítio, na Argentina. Volto com você, Naka. Muito bem, Gabriel Garcia trazendo movimentos neste tabuleiro que é desejadíssimo pelo planeta. Obrigado pelas informações. Boa noite, Gabriel.